Olá, bem-vindo à aula 3 do primeiro módulo e hoje nós vamos falar sobre as definições de ações, tipos de investidores e remuneração dos acionistas. Vamos seguir cada um desses tópicos, falar como que acontece o mercado de renda variável e como que ele se comporta ao longo do tempo. Começando com a definição do que é o mercado de renda variável, é aquele que o retorno dos ativos não está definido nas condições do título. Ou seja, quando falamos de título de renda fixa, independente de não sabermos o quanto ele valerá lá no final da operação, na data de vencimento, a gente sabe como que esse título é atrelado a um indexador, por exemplo, ele vai valorizar de acordo com o CDI, 100% do CDI, lá no final ele vai ter o retorno de 100% do CDI, independente de quanto for o CDI. Já no mercado de renda variável, nós não temos esse indexador. O retorno varia conforme as condições do mercado e do ativo, e é constituído por um ganho de capital e um rendimento, ambos incertos. Então a gente não sabe quanto que aquilo vai gerar de rendimento no longo prazo ou no curto prazo, independente da sua estratégia. E a gente só sabe que estamos comprando ativos que variam ao longo do tempo. Então, o que são ações? As ações é a menor parcela do capital social de uma empresa. Portanto, é um título patrimonial e, como tal, concede aos titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. O que isso quer dizer na prática? Quando você compra ações, você está comprando uma parte da empresa. E é independente de você ter muitas ou poucas ações, aquelas ações te dão o direito e o dever de um sócio, de acordo com a companhia, de acordo com a governança corporativa daquela companhia. No entanto, apesar de todas as companhias ou sociedades por ações terem o seu capital divididos em ações, somente as ações emitidas por companhias registradas na CVM, que são as chamadas companhias abertas, podem ser negociadas publicamente no mercado de valores imobiliários. Então, o que isso quer dizer? As ações que nós encontramos para negociação dentro da Bolsa são ações de empresas que abriram capital, ou seja, elas se adequaram às normas de balanço e de informações determinadas pela CVM e abriram capital, ou seja, colocaram as ações para serem negociadas em bolsa, ok? E elas fazem isso, nós vamos ver, através de IPOs. Quais são os tipos de ações que a gente encontra ali dentro da bolsa para serem negociadas? As ações ordinárias e as preferenciais. Qual a diferença? Todas as ações ordinárias, quando a gente for olhar os tickers, que são os códigos das ações, nós vamos ver elas com final de ON, ok? Elas são as ON. As ações ordinárias, elas dão ao acionista o poder de sócio da companhia, com direito a voto, e elas são mais procuradas por investidores estrangeiros. O que isso quer dizer, né? Quando a gente olha fora do Brasil, nós só vamos ter ações ordinárias sendo negociadas lá fora. As ações preferenciais, que dão preferência no recebimento de dividendos, e geralmente tem mais liquidez, elas são típicas do mercado brasileiro. A gente só vai encontrar ações preferenciais no Brasil. Então, as ações ordinárias, por definição e por uma questão cultural do resto do mundo, né, que não vê as ações preferenciais lá fora, as ações ordinárias vão ter mais liquidez no mercado, ok? Além disso, as ações ordinárias também dão direito a tag along. O que é isso? O tag along é que todo acionista com ações possui direito de receber pelas suas ações no mínimo 80% do valor pago para o controlador em caso de venda da empresa. O que é isso? Se a empresa resolve
ser vendida ou entrar, né, entrar numa fusão e etc., o tag along, e você é acionista daquela empresa, o tag along te dá o direito de você receber pelo menos 80% do que a ação vale no momento daquela fusão ou daquela compra da empresa, beleza? As preferenciais não necessariamente vão dar esse tag along. Quando a gente fala de ações como investimento, como que você vai ganhar dinheiro com essas ações, né? Muita gente fala assim, eu invisto em ações porque as ações me dão uma valorização maior, ou eu ganho dinheiro com ações. Quando a gente olha para o longo prazo, as ações vão dar um potencial de valorização no longo prazo. O que é isso? Se você pensa na ação como parte de uma empresa e você comprou a ação de uma empresa boa, com qualidade, e que você vai pesquisar a empresa, conseguir saber um pouco mais sobre essa empresa, você vai ver que ela tem projetos para aumentar a receita, ou projetos de cortar custo, projetos para aumentar lucro. E esse aumento, né, esses projetos futuros dessa empresa vão garantir a valorização dela no longo prazo. O que isso quer dizer? A empresa está crescendo, né, independente do que ela faz, se ela tem projeto de crescer e melhorar ali no longo prazo, você vai ganhar com essa valorização da empresa no longo prazo. O aumento dessa ação, né, o aumento do valor dessa empresa vai ser refletido no preço da ação. Então, quando a gente fala do poder de investir em ações no longo prazo, é isso que a gente está olhando. Se a gente compra uma ação boa, né, de uma empresa boa, de qualidade e sólida, e a gente pensa que essa empresa está sempre crescendo e investindo nela mesma para aumentar o tamanho do mercado, né, ao aumentar os lucros, cortar custos e cada vez ela está melhor no longo prazo, a gente vai ver toda essa melhora da empresa na valorização do preço no longo prazo. E quando a gente fala, né, muita gente, principalmente olhando para o cenário que a gente está passando agora, de juros baixos, vocês já devem ter escutado em alguns lugares falando assim, as ações vão se beneficiar de um cenário de juros baixos de acordo com o que vivemos hoje. E por que que isso pode acontecer? Quando a gente pensa na empresa, como empresa, né, na ação como empresa, como parte da empresa, imagina uma empresa que está querendo investir nela, né, ou imagina a Petrobras que está querendo abrir uma nova planta, ou uma empresa de infraestrutura que está querendo construir um novo galpão ou qualquer outra coisa. Ela vai precisar investir, ela vai precisar de um dinheiro, uma quantia grande, digamos assim, para conseguir colocar aquele projeto em pé. Pensa que essa empresa ela não tem dificuldade de provar para banco ou captar dinheiro diretamente no mercado. E esses juros é baixo, né? Ou seja, o custo de capital da empresa é baixo para ela conseguir se endividar, né? Ela vai pagar esse empréstimo ou esse financiamento com juros baixos se o cenário macroeconômico é um cenário de juros baixos. Então, ela consegue se financiar com muito mais capital e o retorno desse investimento dela vai ser muito maior, considerando que o custo de captação de dinheiro é muito inferior do que um cenário com juros mais altos, ok? Então, essa empresa consegue colocar projetos, né, de infraestrutura, ou independente de ser infraestrutura ou não, em pé com menos custo de capital. Ou seja, ela vai pagar muito menos de juros e vai conseguir fazer muito mais com aquele dinheiro se ela tem que pagar menos de juros. Por isso que ela se beneficia num cenário de juros baixos. Essa empresa consegue se captar recursos muito mais barato e investir, né, e fazer projetos de mais longo prazo por um preço menor. Ou seja, essa empresa vai ter um potencial de crescimento muito maior, mesmo que ela pegue, né,
mesmo que ela tenha um certo grau de endividamento, que ela pegue dinheiro para se financiar, e vai conseguir entregar um projeto de uma forma muito mais barata, porque ela vai pagar muito menos de juros. Então, ela se beneficia de um cenário de juro baixo. E se você pensa, né, e extrapola isso para todo o mercado de ações, você tem um cenário, esse cenário bom para as empresas como um todo no país todo. Quando a gente fala do potencial de valorização ali no longo prazo, eu trouxe aqui um gráfico para vocês que compara o retorno acumulado do CDI, que é essa linha reta em azul ou verde, não sei, e os movimentos da Bolsa de Valores ali desde junho de 2017. Quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que o CDI é sempre aquele retorno constante, sem susto, e o retorno acumulado aumenta, claro, porque a gente está olhando para o acumulado, não mensal, e a gente olha para o gráfico da Bolsa, de retorno ali, e ele oscila bastante. Em alguns momentos ele chega a estar bem próximo do CDI, como foi ali em junho de 2018, mas ele recupera até ali março, né, fevereiro, final de fevereiro, início de março, que foi quando a gente teve a crise do coronavírus. Então a gente vê ali uma forte queda durante março, né, durante o mês de março, e depois a gente já começa a perceber como que a bolsa se recupera. Claro que bem diferente do CDI, que é uma reta constante, a lei do retorno, a bolsa tem muitas oscilações, ou seja, o cenário de incerteza é bastante alto. E aí a gente vai entrar depois olhando para a relação risco-retorno quando a gente fala de investimentos em ativos de renda variável. Aqui eu trouxe um gráfico comparando quais eram as taxas de juros básicas, a Selic, comparada com a bolsa. E aí a gente consegue perceber, claro que não de forma perfeita, mas uma relação inversa de bolsa com o CDI. Quando o CDI ali, né, no início aqui da série, estava próximo de 6,5%, a bolsa estava andando ali meio de lado. Por quê? A gente tinha uma taxa sem risco alta e uma taxa e a bolsa andando de lado. Por quê? Entre o custo de oportunidade aqui de investir em CDI sem risco e investir na bolsa com risco, deixava o cenário muito mais favorável a gente investir no CDI, que traria ali um retorno sem risco bem superior ao que a gente teria na bolsa. Quando essa taxa de juros básica começa a cair, ali em julho, a gente começa a ver essa queda mais forte, o cenário inverte, né? A bolsa começa a subir, né? Então a gente vê uma relação inversa ali. Claro que quando a gente tem a crise em março, a crise forte ali em março, a gente percebe que essa relação não se inverte porque a taxa de juros continua caindo e isso foi um evento disruptivo, digamos assim, uma coisa completamente fora do que estava acontecendo no padrão. Mas logo após também a gente já começa a ver a recuperação e a taxa de juros básica continua caindo. Então a gente consegue perceber ali uma certa relação inversa entre taxa de juros e bolsa. Aqui nesse gráfico eu trouxe para vocês as principais crises que a gente teve, principalmente na Bolsa Brasil, né? Quando a gente olha para o Ibovespa, que é o nosso índice da Bolsa. O primeiro deles foi o Joesley Day, e aqui eu trouxe bastante para vocês terem ideia da magnitude das quedas, ok? Aqui Joesley Day, que foi um dia, né, que teve uma queda bastante grande, depois nesse período todo que está marcado ali, também continuou caindo, e depois a gente teve um ciclo bem forte de crescimento. Depois a gente teve uma tendência aqui que não durou muito, e depois voltou a crescer. Aqui a gente vê uma queda bastante acentuada de greve dos caminhoneiros, e esse gráfico também é legal para perceber que
notícias, né? Não são só as variáveis macroeconômicas, mas aqui principalmente as variáveis políticas fazem preço, principalmente no mercado doméstico, ok? A greve dos caminhoneiros foi uma queda bastante forte e ali continuou, tá? Em alguns momentos a bolsa de lado ou com quedas mais fracas, mas quando a gente percebe no longo prazo, a gente tem uma tendência de crescimento, né? Se a gente traçasse aqui do início até o final, né, dessa série, essa série não está atualizada ali até 2020, que a gente veria uma queda bastante forte, né? Bem próximo aqui, ó, desses 62, 61 mil pontos, que foi onde a bolsa chegou, né, com a queda. Então a greve aqui dos caminhoneiros não foi cócegas perto do que aconteceu em março, que a gente voltou aqui para os 61 mil pontos, entre 61 e 62 mil pontos, mas dá para ter uma ideia bastante geral de que não só as variáveis macroeconômicas influenciam nas quedas da bolsa, mas também notícias políticas. E aí, falando um pouquinho sobre tipos de investidores no mercado de ações, nós vamos ter basicamente dois tipos, ok? Aquele que vai usar a estratégia do buy and hold. O que é isso? A estratégia buy and hold é usada por aqueles investidores que vão comprar as ações e vão manter essas ações, ok? Olhando principalmente para o longo prazo. Então, a decisão desses investidores, né, é baseada mais na análise fundamentalista. O que é isso? Esses investidores que utilizam da estratégia buy and hold vão olhar muito mais para a qualidade da empresa, para os fundamentos da empresa, para saber se é uma empresa sólida, se ela é endividada, se ela tem uma perspectiva de crescimento no longo prazo e se ela vai se manter e manter o crescimento que ela tem e que você imagina fazendo análises, né? Pode ser análises mais técnicas, análises mais profundas ou análises de gosto da empresa, conheço o negócio, conheço a perspectiva que essa empresa tem, olho bastante para quando o board, né, dessa empresa fala, ou as pessoas que estão na liderança dessa empresa falam, e acredito nessas pessoas. É uma análise mais superficial, mas não deixa de ser uma análise, tá? Quando a gente fala da estratégia já de day trade ou swing trade, a gente está falando mais de investidores que estão olhando mais para o curto prazo. Ou seja, esses investidores não vão se ater muito na análise fundamentalista dessa empresa. Eles vão olhar para a análise técnica, ou seja, eles vão olhar ali para o curto prazo e tentar saber se essa empresa está cara ou barata de acordo com a análise deles, ok? Quando a gente fala de estratégia de day trade e swing trade, qual é a diferença dessas duas estratégias? A estratégia de day trade se faz, né, durante o mesmo dia. Então, são investidores que vão comprar em um dia e vão vender no mesmo dia, essa mesma empresa. Então, eles vão negociar essas ações, olhar o preço delas o dia todo e fazer essa negociação dentro do mesmo dia. O swing trade vai utilizar as mesmas técnicas, né? Análise técnica, mas ele não vai se manter fixo no mesmo dia. Ele pode olhar para a semana, ele pode olhar para o mês, ou ele pode definir só uma estratégia de variação de preço. Ele vai colocar lá que o preço, quando atingir, você compra uma determinada ação, um determinado preço. E se ela atingir uma alta de tantos por cento, você já vai realizar esse ganho, ou caso ela caia, você vai realizar a perda e vai sair da operação.
ok? Você não está tão preocupado com os fundamentos da empresa. Se essa empresa vai se manter no longo prazo, se ela vai crescer no longo prazo. Não, você está olhando para prazos mais curtos. Claro que existem investidores que combinam essas duas análises, tá? Ele vai sempre, pode ser investidores que vão olhar sempre ali para a qualidade da empresa e só vão negociar esses tipos de empresa e vão usar instrumentos da análise técnica para tomada de decisão, por exemplo, como um ponto de entrada ou um ponto de saída daquela empresa, ou aumentar a posição daquela empresa, ou seja, comprar mais ações, ou diminuir a posição daquela empresa, como vender ações daquela empresa que você tem. Tá? Então, muitos investidores também misturam, mesclam esses dois tipos de análise, então é legal ter uma base das duas coisas. Aí, olhando para as definições de ações, vocês vão ver nomenclaturas como, por exemplo, bônus de subscrição. O que são isso? Quando a empresa entra no mercado de ações, né, emite as ações, e essas ações começam a ser negociadas no mercado, a empresa emite a ação no mercado primário, ou seja, a primeira emissão, a primeira vez que ela vai ao mercado, e depois disso ela não pega mais esse dinheiro, né? A fonte de captação dela já foi. Mas o que pode acontecer depois? Ela pode emitir bônus de subscrição. O que são bônus de subscrição? São títulos que dão direito de subscrever ações de capital social autorizadas da companhia. Ou seja, ela está emitindo mais ações depois que ela já emitiu a primeira vez, ok? Aí, quando falamos sobre os DRs, o que são DRs? São títulos negociados em um país que tem como lastro ações de uma empresa que está instalada fora desse país. O que isso quer dizer? Aí é que a gente vai ter as ADRs. As ADRs são a American Depositary Receipt, que são ações de empresas estrangeiras que são negociadas nos Estados Unidos. Por exemplo, as ações do Brasil são emitidos depósitos, né? Recibos de depósitos lá nos Estados Unidos que são baseados na ação aqui no Brasil. Por exemplo, a Vale, a Petrobras, entre outras empresas. Você não, mas os americanos conseguem negociar títulos que são lastreados em ações lá nos Estados Unidos. Da mesma forma que aqui dentro no Brasil, nós temos os BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts, que nada mais é que as ações de empresas estrangeiras que são negociadas no Brasil, por exemplo, o Google, entre outros, a Disney, né, que é DISB34, que esse é o código, que são negociadas aqui no Brasil, mas que são ações que são lá de fora, são lá dos Estados Unidos, ok? Então, essa terceira aula, termina por aqui, e na próxima aula, na aula 4 do módulo 1, nós vamos ver como ganhar dinheiro comprando ações, quais os tickers e quais são os grupos de ações que são negociados aqui no Brasil, ok? Muito obrigada e até a próxima!